É um prazer enorme estar aqui de volta neste sábado para nós conversarmos a respeito do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 2, na parte 4, Natureza das Penas e dos Gozos Futuros. E cabe a mim hoje apresentar duas questões. A questão 968. Pergunta Kardec: contais a ausência das necessidades materiais entre as condições de felicidade para os espíritos. Ou seja, quanto menos os espíritos se prenderem às coisas materiais, mais próximos do estado de felicidade eles estarão. Mas a satisfação dessas mesmas necessidades não é para o homem uma fonte de gozos? Respondem os espíritos: sim, gozo do animal, quando não pode satisfazer a essas necessidades, passas por uma tortura. Muito bem. Então, nós, ao longo do aprendizado com os amigos espirituais, com os livros trazidos pelas psicografias dos médiuns, como Chico Xavier, nós sabemos que aquilo que importa após a perda do corpo de carne e osso é exatamente o que trazemos dentro de nós, é a forma com que nós vemos o outro, nós vemos a vida, nós vemos os valores reais, que são aqueles que são pertencentes à alma. Nós vamos perceber, obviamente, que na partida não levaremos nenhum dos nossos bens materiais. Mas aquilo que nós somos, como nós somos, a vibração em que nós nos encontramos, será determinante para que nós, no plano espiritual, nos posicionemos e sigamos na nossa caminhada de evolução. Quanto menos estivermos presos aos bens materiais, mas já aqui na Terra, que é a questão, já aqui na Terra estaremos usufruindo de uma paz, de uma tranquilidade e de menos sofrimentos em relação a esses aspectos. Então, os nossos amigos espirituais dizem que, com relação à satisfação dessas necessidades para nós, encarnados, realmente ainda é uma fonte de gozo. E ele, ao dizer, sim, de gozos animais, o que me parece uma interpretação é que essa expressão gozos animais estaria como antônimo de gozos celestiais. Ou seja, como nós, na nossa ignorância, ou seja, desconhecimento, nós ainda estivéssemos presos a esses valores da matéria, e muitas vezes estamos, e que nos faz sofrer, é o que ele diz. E quando não pode satisfazer essas necessidades, isso é uma tortura. Mas nós precisamos fazer algumas conjecturas aqui a respeito desse assunto. Eu sei que várias pessoas que assistirão este vídeo não são do Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro, quando faz calor, é algo complicado. Então, eu desejar, buscar, querer um ar-condicionado para a minha casa, para o meu trabalho. Eu, por exemplo, que trabalho
online com os meus pacientes. Eu preciso do ar-condicionado, preciso dessa situação. E o próprio paciente precisa também estar numa situação de relativo conforto com relação às suas necessidades físicas. Então, se eu desejo um ar-condicionado, se eu quero uma casa maior porque nasceu outro filho, se eu preciso de um laptop e eu gostaria de ter um, por exemplo, são aspectos naturais do nosso dia a dia e da nossa vida, para que nós não façamos uma mistura das coisas. Porque o mundo espiritual nos conta, através da pena de Chico Xavier, que em 1950, 49, 50, quando sai a coleção, né, vão saindo os livros da coleção Nosso Lar, Chico Xavier relata, quer dizer, André Luiz relata que em algum momento ele tinha um computador nas suas pernas, tá certo? Uma espécie de máquina de escrever que é um laptop. Quando eles entram, logo no começo, é um fato interessante, do Aeróbus, né? Quando ele entra naquele trem de alta velocidade, né? Um monotrilho, naquela época nem se imaginava que se teria os trens de alta velocidade de hoje e nem se imaginava que se pudesse ter, por exemplo, esse tipo de estrutura para o transporte, que seria um monotrilho correlacionado com as diferenças de eletricidade e tal, para que o trem pudesse correr mais livremente. Eu estou dizendo isso porque nós sabemos que há uma inspiração lá do mundo espiritual que é captada aqui pelas pessoas capazes, em função do conhecimento, para que nós possamos evoluir. O que eu quero dizer, se ainda não consegui me expressar, é que eu querer o ar-condicionado, eu querer o laptop, eu querer um conforto maior, uma escola melhor para o meu filho e tudo mais, isso não tem a ver com nós estarmos subjugados aos bens materiais. Isso tem a ver com nós vivermos. Nós viemos aqui para viver o melhor possível. O melhor possível. Agora, quando esses bens materiais me transformam de uma maneira tal que eu só os vejo e é isso que me traz a alegria, a satisfação, ela será uma alegria, uma satisfação que nunca serão atendidas. Não é? Nunca serão atendidas, porque os bens materiais nunca atenderão às nossas reais necessidades. Eu queria deixar claro essas duas coisas. Nós não viemos aqui para sofrer, para andarmos de tanga, não é isso. É uma evolução do planeta, é uma evolução da sociedade, é um surgimento de facilidades para que nós possamos conviver com o outro, dividir com o outro e expressarmos o nosso processo evolutivo através dos dois ensinamentos do Senhor Jesus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o amar a Deus, a gente sempre fala a respeito de lançar mão do ditado popular de quem beija meus filhos, minha boca adoça, uma maneira de amar a Deus que a gente não faz a menor ideia do que seja, daquilo que seja Deus, eu, pelo menos, né? É uma belíssima explicação. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas a gente tem uma maneira de amar a Deus, amando a sua criação. Se nós amamos ou respeitamos o próximo, amamos o planeta, amamos os animais, amamos a natureza, com certeza nós estamos amando ao Senhor. E Ele estará
feliz com isso em relação a nós. Quando eu coloco um bem material acima de qualquer coisa, esse bem material, é por isso que é amar a Deus sobre todas as coisas. No momento em que eu, por exemplo, estou preso a querer um cargo numa empresa, e para conseguir esse cargo eu faço qualquer coisa, passar por cima dos outros, faço trapaças, eu sou implacável e tudo mais, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando isso tudo acima daquilo que é preconizado pelo Senhor Jesus a respeito do que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a minha felicidade ela está relativa ao meu iPod com 123 funções, das quais eu só sei usar 10, mas eu fico angustiado, ansioso, porque a Apple vai lançar um outro iPod com 130 funções e eu só uso 10 do meu de 123, aí eu estou realmente nessa situação. E quando não pode satisfazer suas necessidades, isso é uma tortura, é uma angústia. É uma angústia. Então, se eu coloco a minha felicidade em algum bem material, eu estou em sérios apuros. Alguma colocação? Eu quis marcar bem isso, porque é importante, senão o sujeito fica com um sentimento, no meu caso, eu penso assim, sentimento que ele queria uma televisão de 40 polegadas. Que bom que ele quer uma televisão de 40 polegadas. Ele trabalha para isso, ele vai lá e compra e fica feliz com aquela televisão, está ótimo, né? Vai botar no YouTube e vai ver palestras, vai fazer lá o que ele quiser. Não tem problema nenhum isso. Porque se existe uma televisão com tecnologia aqui, é porque houve uma informação de lá de cima. Nós somos rascunhos de lá de cima. Não é verdade? Somos captados, os cientistas, os inovadores, são espíritos, né, almas, porque estão encarnados, capazes de captar uma informação. Se vier uma informação sobre física quântica, para mim, é tempo perdido. Jogaram pérola aos porcos. Então, não vai adiantar nada. Questão 969. O que se deve entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? A resposta é uma alegoria para dar ideia da compreensão que eles têm das perfeições de Deus, pois o que vem e compreendem. Mas, como tantas outras, não se deve tomá-la ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, ou seja, proclama o poder, a sabedoria, a vontade e a bondade de Deus. Mas não penseis que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação na eternidade. Isso seria uma felicidade estúpida e monótona, e mais ainda, a felicidade do egoísta, pois a sua existência seria uma inutilidade sem fim. Eles não sofrem mais as tribulações das existências corpóreas. Isto já é um gozo. Depois, como já dissemos, conhecem e sabem todas as coisas e empregam proveitosamente a inteligência adquirida para auxiliar o progresso dos outros espíritos. Esta é a sua ocupação e, ao mesmo tempo, um gozo. Ora, essa ideia é uma ideia arquetípica, vou usar essa expressão. A ideia de que lá nós iríamos a um céu e lá nós estaríamos com a nossa veste branca, iluminada, alguns tocando harpa, outros deitados na nuvem. Então, essa é uma ideia infantil que surge a respeito do que seria esta questão aqui, não dito, mas do que seria o céu, do que seria a evolução. Ora, nós percebemos e sabemos que a nossa felicidade, a nossa alegria,
o nosso regozijo, ele, a partir do momento em que você começa a compreender determinadas coisas, ele abrange sempre o outro. É por isso que Joana de Ângelis toma a ideia de Jung, Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço, né, o criador da psicologia junguiana, ela toma a ideia do Jung, no melhor sentido da palavra, porque eu acho que, inclusive, ela foi uma mentora dele, uma das mentoras, do que se chama individuação. É o sujeito saber que ele é um indivíduo, mas ele está na sociedade. E ele tem responsabilidades. Então, o que a gente percebe é que quanto mais os espíritos vão evoluindo, mais eles se preocupam em ajudar ao próximo e fazem disso o seu trabalho. E isso é extremamente prazeroso. E eu posso dizer que é extremamente prazeroso, Elizabeth pode dizer, e todas vocês podem dizer, Norminha, porque nós já temos um prazer enorme de nós irmos na Ramatiz para ajudar uma pessoa que lá aparece. Nós saímos felizes da vida quando alguém diz, poxa, foi muito bom, gostei de conversar com você. Né? Eu fico ali no orelhão, no chamado orelhão, que é o atendimento fraterno, né? Uma espécie de atendimento inicial da casa. A Norma no seu trabalho, a Beth incorporando, doutrinando. Então, a gente sente um prazer enorme. Imagine esses amigos espirituais no seu processo evolutivo. E outra coisa, depois de 3 meses deitado na nuvem, nós viríamos cair novamente aqui na Terra, sabe? Porque a nuvem ia furar, que a gente ia ficar uma baleia e não fazendo nada. Claro que eu estou brincando com essa ideia, né, da infantilidade dessa imagem que é trazida. Certa vez, um cidadão, né, perdeu o corpo de carne e osso e havia uma questão. Ele não se conseguia definir se ele iria para o céu ou para o inferno. Conhecem essa história? Algum de vocês, não? Não. Não se conseguia definir se ele ia para o céu ou para o inferno. É boa porque está até perto do... Vocês vão entender, perto da época. Então, o São Pedro ficou numa dúvida danada, abriu aquele livrão, o nome dele não constava, mas não constava nem para subir nem para descer. Aí, na sua santa sabedoria, São Pedro diz para ele, vamos fazer o seguinte, você experimenta um e outro e vê onde você quer ficar. Aí ele, tá ótimo. Aí São Pedro abriu as portas, ele foi lá e viu isso. Pessoas tocando harpa, outras cantando, né? Outras passeando, algumas deitadas nas nuvens, e essa coisa toda. Ele olhou, viu aquilo tudo, e São Pedro perguntou, gostou? Ele falou, gostei muito, mas queria conhecer o inferno. Aí São Pedro avisou, né, que ele desceria, né? O diabo esperou, né? Esperou lá na porta, São Pedro avisou que ele desceria para conhecer. Quando ele chegou e abriu assim a porta do elevador, tinha uma banda tocando, sabe? Uma festa, um churrasco, um pagode, um negócio assim, sabe? Maravilhoso, e cerveja à vontade. Ele ficou doido. Esse negócio é maravilhoso. Ficou lá um tempo, voltou e falou para São Pedro, vou ficar por lá. Você me desculpe, mas eu fico por lá. São Pedro, você tem certeza? Depois não pode voltar. Não, tenho certeza. Estou voltando, então vou ficar por lá. Aí pegou o elevador e desceu. Quando ele abriu, ele sentiu aquele bafo de calor, o diabo dando pancada com a chibatada em todo mundo, para lá, trabalhando, um negócio horroroso, aquela coisa de Dante de Alighieri, né? E aí o diabo chegou e disse, entra e vem trabalhar. Ele falou, mas não era isso que eu queria, você me mostrou outra coisa. Ele falou, meu amigo, nós estávamos em campanha, agora que eu já consegui seu voto, vai ser agora é a realidade, né? Então, na verdade, não é nada disso.
é apenas para nós termos um momento de sorriso aqui, não é nada disso, porque também você vê como o plano físico é parecido, né? Em campanha, tudo é prometido. Então, na verdade, o nosso processo evolutivo é esse, fundamental, de levarmos o conhecimento, o saber para os outros. Jesus dizia, olha, você tem que esvaziar o seu celeiro, porque se você esvazia o seu celeiro, tem mais espaço para novas sementes. Se a gente não... Olha, a melhor coisa que tem, quem deu aula sabe, quem sai da aula aprendendo mais ou fortalecendo mais a matéria, é quem deu a aula. É quem deu a aula. Então, quando você divide isso, é como se você tivesse a sua xícara sempre aberta a receber novo chá, novo conhecimento, né? E aí nós vamos evoluindo, crescendo com o saber, com o conhecimento, e é isso que o mundo espiritual nos conta através dessas duas questões. Estou ouvindo. A respeito da atividade, não é, dos espíritos puros na pátria espiritual, no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, né, por Chico Xavier, logo no primeiro capítulo, aí tem a Gênese Planetária, a comunidade dos espíritos puros. Aí vem dizendo Emmanuel, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Olha quanto trabalho. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendiam da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço. As balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, não tem tempo de ficar deitadinho na nuvem, né, Sérgio? Não tem não. Quanto maior, não é, o cabedal evolutivo, o grau de responsabilidade de trabalho espiritual, né? É muito maior. Eu também tenho uma passagem de uma nota explicativa de Kardec, na questão 188 do Livro dos Espíritos, né? Que, olha, é impressionante. Ele fala assim, num trecho dessa nota: o Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos que eles dirigem, olha o trabalho deles, por intermédio de espíritos menos elevados, todo mundo trabalhando, né? Transmitindo-os a estes por meio do fluido universal.